Olá e sejam todos muito bem-vindos ao canal da Engenharia e Inovação. O meu nome é Vladimir Araújo, como vocês podem ver, eu sou um profissional certificado da Autodesk. Além de profissional certificado, eu também sou um instrutor homologado. Hoje eu dou aula na Axiom, que é um centro de treinamentos homologado pela Autodesk. Dou aula também em cursos de pós-graduação em MBA no IPOG, no Grupo Alexander Juste, e dou palestras para PUC Minas, enfim, várias outras instituições de ensino superior pelo Brasil afora. Né? Sou um profissional com quase 30 anos de mercado. E hoje eu estou aqui para falar uma coisa para você sobre desempenho de placas gráficas CPU, ou seja, qual a melhor configuração que eu tenho para trabalhar no meu Revit, no meu Lumion, no meu Enscape, enfim, os programas gráficos. É uma dúvida muito comum. A primeira coisa que eu vou fazer, já vou até fechar aqui, pronto. Primeira coisa que eu vou falar com vocês é, qualquer software que vocês queiram saber qual é o melhor hardware para rodar, você deve ir no site do fabricante. O vizinho, o coleguinha da informática, o menino da TI, enfim, eles têm um conhecimento? Tem, mas ninguém melhor do que a mãe, o pai, ou seja, quem criou o produto para falar para a gente qual é a melhor opção de hardware para rodar aquele produto. Então eu trouxe aqui para vocês uma série de guias, uma série de sites que foram abertos até aqui por mim, para que vocês saibam qual é a melhor configuração para rodar o sistema de vocês. Tá legal? Eu vou começar falando o seguinte. Eu comprei um PC Gamer que está rodando o meu Revit maravilhosamente bem. Balela. PC Gamer. Revit não é um jogo, Revit é um software para engenharia. A pessoa que falou que comprou um software, um PC Gamer, né, e está rodando o software muito melhor, é puramente psicológico o efeito. Eu vou explicar o porquê. Os PCs gamers, eles realmente são um hardware muito superior aos notebooks ou aos PCs comuns. Ou seja, eles já são um hardware realmente mais poderoso. Mas isso não quer dizer que ele seja adequado para trabalhar com Revit, com Lumion ou com Enscape. E eu vou explicar o porquê. O Revit, o Enscape, o Lumion, o Navisworks, enfim, eles têm requisitos de hardware muito distintos que estes outros softwares que a gente roda como jogos têm de diferente. Ou seja, as placas gráficas e os processadores que foram feitos para trabalhar com jogos não são as mesmas placas gráficas e processadores que foram feitos para trabalhar com Revit. Quer dizer que eles não vão rodar? De forma nenhuma. Vão rodar. Só que o que acontece? A maioria das pessoas tem uma sensação falsa de que o hardware está mais rápido. O cara saiu de um PC comum, antigo, já defasado, com um sistema operacional todo contaminado, cheio de APIs, de restos de programas, enfim, muito lento, e comprou um PC gamer novinho e botou o Revit para funcionar. Óbvio que ele vai rodar um pouco mais rápido, mas vai ser uma questão de tempo que ele vai ver que ele jogou dinheiro fora com esse hardware. E não é o Vladimir que está falando, não. Tá? Apesar de todo o meu conhecimento já de quase 30 anos de mercado, eu comecei com a Autodesk em 1991, a trabalhar com a Autodesk em 1991. Né? Fui gerente de produtos da Autodesk nos anos 2000, enfim. Vocês não precisam acreditar em mim, é só vocês acreditarem no site dos próprios fabricantes. Então vamos começar aqui. Ó. Quando você for fazer uma pesquisa, é legal que você chegue aqui no seu navegador e digite aqui, por exemplo, Revit Software Requirements. Tá? Então aqui, quando você digita isso e dá um Enter, ele já vai trazer para você quais são as melhores opções. Tá? E aí de cara, quando você vê aqui, ó, você vai clicar, você já vai ser direcionado para essa página. A mesma coisa vai ser para qualquer outro software. E aí vamos começar aqui então com o Revit. A Autodesk já fala para você o seguinte, ó, qual é a configuração mínima? Valor, preço e desempenho equilibrados. Olha que legal. Né? Desempenho para modelos grandes e complexos. Revit CloudWorks Sharing. Revit LT. Revit Server 2021. Citrix, VMware. Parallels Desktop para Mac. Olha que legal. Eles realmente separam todas as configurações para que você não fique com dúvida em nenhuma delas. A maioria das pessoas hoje trabalha no mercado de IC, arquitetura, engenharia e construção, para trabalhar aí com residências, edifícios residenciais,
que a gente sabe que não é todo dia que a gente encontra em um edifício igual aquele do Balneário Camboriú, com dezenas de andares, né? A maioria vai até 15, 20 andares, 25 no máximo, ou pequenas residências. A gente vai trabalhar aí, no máximo com shopping centers. Um número muito menor de profissionais, de projetistas, vão trabalhar com modelos industriais, plantas de mineração, plantas de óleo e gás, plantas de indústrias petroquímicas, enfim. Estes são modelos extremamente grandes e complexos, tá? Mas vamos aqui, ó, pelo mínimo recomendável. Eu já tenho aqui, inclusive, ó, outras guias já abertas para falar de outros produtos, mas vamos aqui, ó. Qual é o mínimo recomendado? Se eu clicar aqui, ele já vai me mandar para lá, então olha aqui, ó. Se eu clicar, ele já vai me mandar automaticamente aqui, mas se eu quiser é só rolar a barra para baixo. Olha que interessante. Ele pede para você um sistema operacional de 64 bits, tá? Este sistema operacional 64 bits já é basicamente padrão. Só alguém que tiver com uma estação de trabalho muito antiga que vai estar trabalhando com uma versão 32 bits. Mas eu duvido que isso esteja acontecendo, até porque o próprio Office exige uma máquina compatível, um sistema operacional compatível com 64 bits. Então isso daqui já é padrão, você não precisa nem se preocupar. Tipo de CPU, olha que interessante, o seu processador. O ideal para eles, mínimo, é um processador Intel Xeon, ou Xeon, como muita gente fala, tá? Ou um E-Series. O E-Series, como a gente pode ver lá no site da Intel, é aqueles processadores i alguma coisa, i5, i3, i7, enfim. E aí se eu vier aqui, por exemplo, na página de produtos, vocês vão ver aqui, ó, eu tenho os processadores Xeon, ou Xeon, enfim, e eu tenho aí também os nossos processadores voltados para o mercado padrão, que a gente chama, né, a série I. Mas olha que legal, eu tenho notebooks, desktops, workstations, o ideal é que a gente trabalhe aqui, tá? Mas isso daqui, a maioria das vezes, tem preço proibitivo. Então eu vou, por exemplo, em notebooks, que normalmente é o que as pessoas usam hoje com mais frequência, tá? Daí eu venho aqui e pego quais são os tipos de dispositivo que eu quero, os notebooks 2 em 1, tradicionais, enfim. E aí olha aqui que legal, eles separam jogos e multimídia e Chromebooks, enfim. A maioria dos notebooks tradicionais vai usar com aqueles recursos que eu falei para vocês. Então, de novo, se vocês forem em caso de uso, olha aqui, jogar, trabalhar, criar a visão de um notebook, usar o seu computador em todos os cômodos, ou seja, vocês têm processadores ou vocês têm recursos, tá, para cada uma das necessidades de vocês. Então, resumindo, se você quiser já começar rodando o Revit bem, apesar deles indicarem aqui o Xeon, você pode começar também com o i-Series. Um i7 é bastante indicado, tá? E pelo menos 8 GB de RAM, tá legal? Ou seja, é o suficiente. E aí eles colocam aqui, ó, os modelos criados em versões anteriores também vão exigir um pouco mais de memória, tá? Tela, olha que legal, 1280 por 1024, tá? Máximo, um monitor 4K. Aí vem alguém e fala assim, puxa, mas eu tenho um monitor 8K, 120 Hz, não sei o que. Desperdício. O Revit não aceita, tá? Tem muita gente que vai querer te vender aí, não, um monitor 8K, um monitor 120 Hz, não sei o que. Não adianta, é jogar dinheiro fora. Você está usando... É como se eu quisesse, por exemplo, pegar uma Ferrari e usar um combustível adulterado nela. Ou então pegar um Fiat 147 ano 77, né, e colocar gasolina de alta octanagem. Não vai resolver nada. Muito pelo contrário. É perigoso até dar problema no motor do Fiat 147, porque a explosão é muito maior. Tá? E ele não está preparado para isso. Ok? Bom, adaptador de vídeo. É aqui que você tem que prestar atenção. Olha que legal. Adaptador de vídeo com capacidade para cores com profundidade de 24 bits. Tá? Isso para os gráficos básicos. Os gráficos mais avançados. Placa de vídeo compatível com DirectX 11 com Shadow Model 5 e um mínimo de 4 GB de vídeo. Aí vem aquele cara com notebook gamer e te empurra uma placa de vídeo GTX 2 GB. Tá? Uma GTX com 2 GB. Aqui o mínimo recomendável é 4. Então você já está jogando dinheiro fora aí.
Tá? Se você pegar esse tipo de informação aqui, porque eles não falam marca, eles não vão falar marca. Se você chegar aqui, ó, e colocar placa de vídeo compatível com DirectX 11, não sei o que, vai lá no Google e Ctrl+C e um Ctrl+V e vai procurar, aí ele vai te dar uma série de opções, tá vendo? A minha sugestão é que você vá já direto no site dos fabricantes. Agora, olha que legal. De cara, ele vai, por exemplo, o Canaltech vai te dar uma NVIDIA GeForce da série GTX. A própria NVIDIA já vai falar da GTX, só que olha aqui, ele vai falar de uma GeForce da série RTX. Normalmente são as placas quadro com DirectX 12. Por que eu estou falando isso? A GTX é a mínimo recomendável, mas de qualquer forma ela tem que ter 4 GB. Se você comprar uma com 2 GB, você está jogando dinheiro fora. É aquilo que eu te falei. Você está comprando um motorzão com o seu hardware e colocando uma peça que vai ser um gargalo, né? Uma peça que vai ser um gargalo. Então você tem que escolher isso com cuidado. Deixa eu fechar a guia. Bom, o espaço. Para instalar o sistema, né, você vai precisar aí de 30 GB pelo menos. Tá? E aí vai precisar de outros requisitozinhos de software, mas que não são tão relevantes aqui. Agora, olha que legal. Para você pegar aqui o preço e desempenho compartilhados, equilibrados, o que ele vai falar para você? Olha, pega aí um processador do tipo Xeon, um Series, com vários núcleos ou equivalente a AMD, que eu já te falo de cara, que é o Ryzen, com tecnologia SSE 2. Tá? 16 GB de RAM. Aliás, essa máquina que eu estou falando aqui com vocês é exatamente assim. Eu tenho 16 GB de RAM. E eu tenho um SSD onde ficam instalados os sistemas da Autodesk e o sistema operacional com 512 GB com uma velocidade de 3.800. É interessante que vocês pesquisem também o SSD, porque tem aqui, ó, velocidades de SSD. Por quê? Vocês têm aí velocidades que vão ficar entre 50 e 120 MB para leitura, tá? Aí vamos aqui, ó, pegar até o TechTudo aqui, pode ser esse aqui mesmo, não tem problema não. Mas você pode comparar que você vai ter leituras muito diferentes do SSD. O SSD em si já vai tornar o seu PC muito mais rápido, tá? Mas olha aqui que legal, a tecnologia, no caso aqui da Venando SSD, que é o NVMe, tá, para as portas M2, são as recomendadas por mim, tá? Porque a velocidade de leitura desse tipo de HD, que é um HD mais novo, um SSD, um drive mais novo, inclusive, ela é muito superior. Então vocês têm que prestar muita atenção nessa questão também. Os notebooks e os desktops comuns vêm com um HD SATA que por padrão tem uma velocidade de leitura escrita de 5.400 RPM, tá? Ele faz a leitura escrita 5.400 RPM. Ok? Alguns anos atrás, a gente até tinha HDs de 7.200 RPM, mas eram HDs que a indústria viu que eles tinham um custo de produção alto para isso, né? E um retorno relativamente baixo, até porque as pessoas não faziam ideia do que era a diferença de velocidade de leitura e escrita. Então eles deixaram para desenvolver essa tecnologia melhor dentro dos SSDs, que veio logo em seguida, e aí eles mataram os HDs SATA, vamos colocar dessa forma, de 7.200 RPM. Tá? A maioria dos HDs SSD podem rodar junto com o HD SATA que você já tem aí no seu notebook ou no seu desktop. Tá? Só de colocar esse SSD, o seu sistema vai ficar muito mais rápido. Tá? Mas você ainda vai precisar de outros requisitos. E aí vamos voltar. Se a gente estiver falando aí, então, de rodar um preço... Aqui a gente tem uma relação custo-benefício melhor, né? Ele falou de 16 GB de RAM e uma placa de vídeo, né? Ou melhor, um monitor que aceite a resolução de 1680 por 1050 True Color, de novo, com no máximo 4K. Tá? Já o adaptador de vídeo, a placa de vídeo, ela continua sendo basicamente a mesma da configuração anterior, tá vendo? Se você tiver modelos grandes e complexos, quando eu falo modelos grandes e complexos, gente, eu não estou falando de um prédio de 80 andares não, porque isso chega a ser um modelo
até intermediário. Se você pega um modelo industrial, grandes indústrias petroquímicas, eu mesmo estou acostumado a trabalhar com modelos assim, grandes indústrias petroquímicas, portos, aeroportos, ou seja, são coisas absurdamente grandes, centenas de milhares de componentes. Isso são modelos grandes. Aí a configuração ela realmente já muda. Tá? Apesar dele manter da configuração intermediária, olha aqui a memória RAM, ela já pula para 32 GB. Tá? E aí ele já fala, inclusive, de utilizar pela própria velocidade de transferência. Vocês vão ver que ele pede uma memória do tipo DDR4 ou DDR5. Olha aqui a configuração mínima de resolução, 1920 por 1200. É praticamente o dobro daquela configuração mínima. Tá? E o adaptador de vídeo, ele continua mantendo isso daqui. Agora, olha que legal. 10.000 RPM para um HD, tá? Ou um SSD. Viram como é que a coisa muda completamente de figura? Ou seja, nada disso aqui está sendo mostrado como sendo um hardware gamer. Ele está especificando um mínimo para se trabalhar e chega até um máximo. E aí, de novo, o cara pega um notebook gamer. Pô, tô matando a pau aqui. Não, não tá. Tá jogando dinheiro fora. Deixa eu mostrar para vocês o Navisworks, para quem trabalha aí com BIM 4D, 5D, enfim. Os requisitos eles são parecidos, tá vendo? Só que um pouco menores, olha que legal. Ele já pede um pouco menos, só que a instalação aqui, ó, requisitos de instalação único. Eu já não tenho mais aquela opção para grandes modelos, etc, 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 não. Tá? Ele vai rodar basicamente com uma configuração única, com pequenas diferenças para quando a gente estiver fazendo uma instalação em rede. Isso para a versão Manage, Simulate ou mesmo para Freedom, que é a versão gratuita que vocês podem utilizar aí, baixar no site da Autodesk. Tá? Agora vamos falar aqui especificamente sobre a placa de vídeo. Qual é a placa de vídeo recomendada? Se eu vier então aqui também no site da própria Autodesk, ele vai me falar aqui, ó, quais são os melhores desempenhos se eu pegar esses resultados. Tá? Se eu baixar esses resultados aqui, se vocês clicarem aqui, vocês vão baixar um arquivo compactado, mas eu já até achei aqui para vocês um site, ó, onde já tem as figuras falando quais são as melhores placas. Agora, observem, ele já resumiu aqui para a gente, nesse site, eles já resumiram aqui para a gente quais foram as melhores CPUs, a RAM, enfim. Olha que legal. Isso aqui ele pegou a configuração top das tops. É um i7 9700. Tá? Ele pegou aqui 4 pentes de 16, 2666 MHz. Ok? Olha que interessante isso. Aqui ele está com 64 GB, mas de novo, se vocês tiverem 16 ou 32, já está dentro daquela configuração recomendada pela própria Autodesk. Agora, olha quais são as placas. Todas da NVIDIA Quadro. Olha aqui. Todas da NVIDIA 4, da série RTX ou a Quadro P, seria as P 1000, 2000 e 6000. São placas, gente, que sendo muito sinceros, são placas que vão custar aí a partir de 800 ou de 1.000, 1.000 e poucos reais, indo até, das maiores configurações, 6.000 reais, o preço de um notebook ou de um desktop. Se você for trabalhar com modelos altamente complexos, industriais, talvez até valha a pena um investimento desse. Caso contrário, é bobagem, você pode pegar a placa de entrada mesmo, tá? E aí é que a gente vai ver, olha aqui, ele já tem aqui o quadro comparativo, então é só vocês darem um pause aí no vídeo e irem lá nesse site, tá? De qualquer forma, eu vou deixar aqui no link, nos comentários do vídeo, né, na descrição do vídeo, eu vou deixar todos esses links aqui para vocês consultarem, tá legal? Bom, olha só que legal, agora eu vou falar especificamente do Lumion, e em seguida dos outros softwares, como o Enscape, por exemplo. Então, conselhos computador Lumion, olha que interessante. Aí vem aquele cara de novo, eu peguei um PC Gamer, olha aqui o que ele está falando. O interessante dessas configurações é que não sou eu quem estou falando, é o próprio fabricante. Tá? Então ele dá aqui, inclusive, exemplos, fala exatamente sobre aquilo que eu falei, ó, da resolução de 1920 por 1980, e de novo vai falando das placas gráficas. Olha aqui qual a placa gráfica que de cara ele já indica para vocês. A série RTX da Quadro novamente. Então, pessoal, para quem fala, de novo, eu comprei um PC Gamer e estou muito satisfeito.
Gente, é um fator puramente psicológico. Você saiu de um hardware muito ruim para um hardware melhor. Os hardwares gamers são hardware melhores, mas não são hardwares indicados para trabalhar com softwares de engenharia, arquitetura e construção. Tá? Se você quer uma coisa profissional, vai logo para uma Quadro da vida. Você vai pagar aí uns R$ 1.500 a mais no seu equipamento, mas é um equipamento que você vai ficar com ele aí 4, 5 anos tranquilo. Quando eu falo tranquilo, é tranquilo. E que ainda vai te dar a opção de upgrade, porque normalmente esses equipamentos eles vêm com slots adicionais para memória, para você adicionar memória a mais, com slots sobrando para SSD, com slots sobrando para... Não é sobrando, né? Mas você vai poder trocar a sua placa, a sua GPU, que é uma GPU dedicada, que você pode dar um upgrade nela quando for o caso. Mas olha aqui, de novo, ele vai indicar as placas da NVIDIA GeForce série RTX, né? Que são as Quadros, e ele faz a mesma indicação para o desktop, tá? Agora, o mais legal disso tudo é que aqui ele já até fala quais são os computadores indicados, né? Vocês vão ver aqui que não tem PC gamer, por assim dizer, tá? Você não vai ver aqui um PC gamer, tá? Você vai ver PCs que são voltados aí para engenharia, arquitetura e construção. O mais legal disso tudo aqui também é a indicação de memória RAM, que é muito parecida com relação ao que é indicado para os softwares da Autodesk. Os fabricantes, gente, eles não são inimigos, eles conversam entre si, eles fazem um trabalho para que os softwares trabalhem de forma bem interessante entre eles. E olha aqui, ó, olha a configuração ideal, 64 GB, a mesma configuração ideal de lá da Autodesk, mas a configuração recomendada são 16 GB, tá? Vamos pular aqui para o Enscape 3D, olha que legal. Ele até fala que o plugin Enscape é fornecido por seguintes softwares, para o Revit, para o SketchUp, para o Rhino, para o ArchiCAD, para o Vectorworks, né? Lembrando que ele não é compatível com o Revit LT. E aí, de novo, ele vem para os requisitos do sistema. Olha que legal. E aí ele pega aqui a questão dos requisitos mínimos do sistema operacional, os requisitos recomendados e os recomendados para a realidade virtual. Tá? Agora, olha só. VRAM, né? 2 GB, 4 GB, 8 GB, a placa de vídeo. GPU NVIDIA ou AMD com 2 GB, compatível com OpenGL 4.4, e aí ele vem para a série GTX, ou, de novo, gente, olha aqui a Quadro. Ou seja, não é uma invenção da cabeça do Vladimir. Tá? Eles falam muito da Quadro e da R, né, a Radeon série R, porque são placas assim fantásticas. Se eu vier aqui, ó, ele já está falando da GTX, mas de novo, todas acima de 4 GB, tá vendo? Né? E aqui, novamente, ele fala a mesma coisa. Ou seja, vocês têm as configurações mínimas dos softwares aqui. Ok? É só vocês irem até o site dos fabricantes e verificarem quais são as opções que eles têm. E aí, mais do que isso, deixa eu ver lá no site da NVIDIA ou no site da AMD, né, que fabrica as placas da Radeon, deixa eu ver lá no site da NVIDIA quais são as plataformas que eu posso trabalhar. Então, se eu vier aqui, ó, eu tenho máquinas autônomas, Cloud and Data Center, inteligência artificial e ciência de dados, olha aqui, design e visualização, tá? Computação de alto desempenho, e vocês veem que tem aqui também o game entretenimento. Quando a gente vem em design, aqui eu venho em arquitetura, engenharia e construção, pronto, vamos lá. Ele vai me dar as placas mais indicadas para trabalhar com esse mercado. E aí ele me dá quais são as opções. Tá? Vai falar aqui todas as placas que eu quero, quais são os segmentos, enfim. E quais são... Opa! Desculpa, passou. E olha aqui. A série RTX, as mesmas que foram especificadas nos sites dos fabricantes. Vladimir, a GTX então não funciona? Não é que ela não funciona, gente. Ela não é indicada, tá? Eu já tive vários alunos meus que compraram e quando eles estavam fazendo a renderização ou fazendo a utilização, eles colocaram software de medição e eles viram que a GPU ela não estava sendo usada. Ou seja, eu comprei uma placa que não está sendo usada. Ela está lá, utilização 0%. E aí? Eu joguei dinheiro fora, não joguei não? Aquela grana que eu paguei a mais no PC Gamer é exatamente aquela grana a mais que eu ia pagar para comprar uma RTX. Né? Ou uma Quadro,
uma R de entrada lá na AMD. Então, se eu vier aqui na AMD, tem a mesma coisa. Ó. Eu tenho os processadores, aí a gente vai de novo. Se vocês querem saber quais são os processadores melhores, peguem aqui ó, os Ryzen. O Ryzen 5 já é perfeito. Tá? Agora, olha que legal aqui. Ó, eles falam de novo quais são as melhores placas para você rodar com jogos, para você rodar com sistemas de engenharia. Tá? Ou seja, de novo, o fabricante mesmo já fala para você quais são as melhores opções, tanto para jogos, né, quanto para outros tipos de software também. Tá certo? Então, por exemplo, soluções de negócio. Quando vocês vêm aqui para gráficos profissionais, por exemplo, que é o que a gente usa, não que jogo não seja profissional, claro, tem gente que usa aí para jogo. Olha aqui de novo, ele vai para Pro 7, ou seja, a linha Pro, a linha R, igual a gente vê lá também nos sites dos fabricantes. Com um detalhe que as placas da AMD, né, que são as ATIs, as Radeon, elas são placas mais em conta do que as placas da NVIDIA. E, particularmente, o conjunto AMD, para mim, é um tanto melhor. Hoje eu estou rodando com o conjunto Intel, tá? Porque a relação custo-benefício, quando eu fiz a aquisição, estava melhor. Ok? Mas o conjunto processador AMD e placa de vídeo também AMD roda melhor. Tá? Se eu vier aqui no centro de recursos de produtos, eu vou ter quais são os processadores para sistemas empresariais, placas de vídeo, ou seja, eu vou poder escolher também por tipo de indústria que eu estou trabalhando. Tá? Idem para Intel, que a gente já tinha visto. E aí, de novo, só para a gente fechar, quando vocês forem fazer a análise, então, procurem melhor placa de vídeo para rodar, mas procurem estudos de benchmark, estudos sérios. Esse estudo das placas de vídeo, tá vendo aqui, ó, vai te mandar para o RFO do Benchmark V3 de 2019 ou para o 3.2 de 2020, tá? Que são os resultados mais recentes. E aí que são exatamente os mesmos, ó. Olha aqui, ó, o 3.2. Então, este resultado aqui já é o resultado mais recente para vocês de 2020. Ok? 2021 ainda não foi feito nenhum estudo. Quando eu falo 2020, não é versão não, é o ano mesmo, tá? São estudos que foram feitos em setembro do ano passado, os resultados. Então, aqui eles indicam as melhores placas, as Quadro RTX ou as P, que são as placas de entrada, com 4 GB. Começa em 4 GB, que é o recomendado pelo fabricante. Tá? Todos os fabricantes, como vocês viram aqui. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, clica no sininho para poder receber as atualizações mais recentes, porque além de dicas de qual é o melhor hardware que eu dei aqui agora para vocês, eu ainda falo de dicas de Revit, dicas de Navisworks, planejamento 4D, planejamento 5D, melhores práticas de modelamento. Inclusive lá no site tem guias gratuitos para vocês fazerem download de melhores práticas para modelagem de paredes, como por exemplo as paredes cebola, que muita gente tem dúvida. Guia dos primeiros passos para Autodesk Advanced Steel, que é um software fantástico de estruturas metálicas da Autodesk. Tem também de Dynamo, que é design generativo, a gente trabalha com design generativo. Ainda falo do Primavera P6, GNS Pro, de Power BI, da integração dessas plataformas aí. Né? É muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo. Tchau, tchau!